vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Sete e 13, horário de Brasília. Boa noite. O seu Jornal da Noite começa com imagens ao vivo do Jardim Patrícia, em Itaquaquecetuba, rua escura por lá. Nessa edição, a gente vai falar das novidades da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores da cidade, que investiga as reclamações contra a EDP. Uma operação da polícia apreendeu bebidas com rótulos trocados que seriam vendidas embaladas. O depósito funcionava em Poá. Aqui em Mogi das Cruzes, um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e lesão corporal no distrito de Jundiapeba. A gente vê, inclusive, imagens ao vivo dessa região da cidade. O movimento é tranquilo ali na Avenida Guilherme George, essa que você vê em destaque na tela. 18 graus, melhor 14 graus nesse momento na cidade. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022. Seja bem-vindo. Vereadores da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as reclamações contra a EDP em Itaquaquecetuba, decidiram durante a tarde pedir informações para o Ministério Público e o PROCON da cidade. A ideia é saber quantas reclamações de moradores os órgãos registraram até o momento contra a concessionária de energia. Aos poucos, a Cláudia vai esvaziando a geladeira que parou de funcionar. E ela já suspeita o motivo. Vira e mexe cai a energia aqui. Então a geladeira também não suporta, porque às vezes vem até maior, às vezes a gente sente pela energia mesmo, que dá aquela piscada forte, ou vem mais baixa, então eu não sei. Eu já perdi outro aparelho de televisão por esse motivo. E olha que este problema é antigo mesmo. A Cláudia conta que há mais de 5 anos a falta de energia é frequente. Ela já perdeu vários eletrodomésticos e recentemente ficou mais de 8 horas sem luz. Além das perdas materiais, a sua saúde também acaba correndo risco. Ameaçou a mudar o tempo, já cai a energia, pronto, já some. Nós ficamos, bem dizer, na última vez que acabou, nós ficamos das 2 da tarde até 10 horas da noite, sem energia. E isso para mim é ruim, porque eu faço uso de insulina. Eu quase perdi todas as minhas insulinas, porque acabou essa energia, não voltava. Eu tive que mandar a vizinha guardar para mim, na geladeira dela. A Cláudia diz que já procurou várias vezes a concessionária de energia, a EDP, mas nunca conseguiu uma solução. Na hora que vem a conta, é um absurdo. Então, a gente paga por uma coisa que a gente quer o bem pra gente, né? Infelizmente, não dá esse respaldo pra gente. Para tentar diminuir essas reclamações e cobrar explicações da EDP, em junho deste ano, a Câmara de Vereadores de Itaquá criou uma comissão especial de inquérito. A SEI foi proposta pela vereadora Simone e o plenário aprovou, por unanimidade, para apurar eventuais irregularidades cometidas pela EDP. As reclamações são muitas, né? Pico de energia, falta de energia. Tem um problema sério hoje que a EDP está deixando a cidade às escuras, que ela está implantando o sistema BT0 e na rua onde é implantado esse BT0 fica completamente às escuras. A prefeitura passa regularizando, fazendo aí a iluminação da cidade e logo depois da instalação desse equipamento BT0, a rua fica às escuras. Essa comissão é formada por 3 vereadores e uma reunião deve ocorrer ainda neste mês para analisar os dados coletados e seguir com as investigações. A SEI tem um prazo de 90 dias podendo ser prorrogado. Nós fizemos esse envio dessa carta para a IDP, desse ofício para a IDP e para a Prefeitura. Estamos esperando as respostas. Vamos fazer um ofício para o Ministério Público também, solicitando algumas informações, porque lá também tivemos notícia que tem um procedimento. E aí, depois disso, é que vai para a fase de ouvir pessoas, ouvir os representantes da IDP, ouvir o prefeito ou secretário da pasta que cuida da área da iluminação pública. Bom, sobre a reclamação da Cláudia, em nota, a EDP disse que uma equipe vai fazer uma vistoria no endereço indicado para avaliar o fornecimento de energia elétrica.
falou que também que desde maio não foram registradas interrupções no fornecimento de energia no endereço dela. Explicou que para pedir ressarcimento, em casos de dano a equipamentos elétricos decorrentes a anomalias no fornecimento, é só acessar o edponline.com.br. Nessa página você encontra o passo a passo certinho do que você tem que fazer para entrar então com esse pedido junto à concessionária de energia. A gente viu ali na reportagem que um dos pontos investigados pelos vereadores nessa SEI é a questão da troca do sistema nas ruas, né? Principalmente as ruas que estavam iluminadas, que segundo os vereadores, depois da troca, ficaram às escuras. A gente perguntou para a prefeitura quais eram os endereços, nós selecionamos um, pedimos para a Mirielle de Castro dar uma passadinha lá. Miri, onde você está? Que rua que é essa? Agora há pouco a gente, antes de entrar, estava vendo, você está num breu danado aí, né? Boa noite. Estamos na rua Assis Vieira Cássio, fica no Jardim Patrícia, aqui em Itaquaquecetuba. Boa noite para você, boa noite a todos. Está realmente um breu. Nós ainda temos uma imagem um pouco melhorada por causa da iluminação do nosso equipamento. Eu conversei agora há pouco com alguns moradores, até porque eles transitam aqui nessa escuridão, muitos voltando do trabalho, muitas crianças por aqui. E eles disseram que os postes dessa rua, eles são novos, foram instalados há cerca de 2 meses. Moisés Papa mostra aqui para gente esses postes, inclusive todos tem a estrutura ali da iluminação com lâmpadas e tudo mais, só que depois da instalação, segundo a vizinhança aqui dessa rua, as luzes se acenderam. É claro que eles ficaram felizes com o trabalho, porque há muito tempo não tinha iluminação nessa rua. Dias depois, as luzes se apagaram e o cenário é esse que a gente vê agora. Nós conversamos com o gestor executivo de relacionamento da EDP, que afirmou que a relação da troca do sistema nas ruas aqui em Itaquaquecetuba, porque essa não é a única rua nessa situação, não tem ligação com a queda da energia. Dá só uma olhada. Não existe nenhuma relação de iluminação pública com o BT0. O BT0 é uma tecnologia nova que traz automatização na rede, traz uma segurança gigantesca para a população e mais qualidade. Nos casos em que foram feitas as trocas de redes por redes BT0, as mesmas luminárias que já existiam no local, elas continuam são deixadas da mesma forma. Ou seja, se tinham 10 luminárias, continuam com 10 luminárias. Se tinha luminária que não estava acesa ou estava apagada, ela continua apagada. Lembrando que a manutenção, né, desde 2015, por força de lei federal, foi transferido para o município. Eu tenho uma rede hoje, essa BT0, que o posteamento é um pouco mais... eu tenho mais postes no mesmo trecho. Então, se tinham 10 postes com luminária, nós temos hoje 13 postes lá, por exemplo, continuam as 10 luminárias. Nos postes novos que foram instalados, não são instaladas luminárias, como eu falei, porque a manutenção e ampliação, né, são de responsabilidade do poder público. As mesmas luminárias que tinham, elas foram mantidas, tá? O que pode ter ocorrido, e em casos pontuais, relativos a fornecimento, como falta energia numa residência, pode acontecer de faltar energia para a iluminação pública. É a mesma coisa, em todos esses casos, a EDP tem atuado para restabelecer prontamente, né? Para você ter uma ideia, nós estamos investindo 70 milhões em modernização de rede, inclusive com uma implementação do projeto em parceria com a prefeitura, que nós vamos doar 1.000 lâmpadas e implementar 1.000 lâmpadas para melhorar ou modernizar um pouco o parque, que é muito antigo lá da iluminação pública de Itaquá, né? Bom, para vocês entenderem melhor, a Prefeitura aqui de Itaquaquecetuba, por meio do PROCON, explicou que esse sistema BT0, ele tem como objetivo coibir o furto de energia elétrica, ou seja, modernizar a rede para que situações desse tipo sejam evitadas. É um sistema que faz a diferença, né, diante de toda essa estrutura de energia, mas, segundo a Prefeitura, da maneira que os trabalhos estão sendo feitos, a população acaba ficando no prejuízo. A gente
ver novamente aqui, eu vou sair do vídeo para vocês terem uma noção melhor aqui da escuridão. A nossa iluminação está ligada, como eu disse agora há pouco, então só voltando com a posição da Prefeitura, segundo a Prefeitura, da forma como essas ações estão sendo realizadas, tanto pela EDP quanto pela empresa terceirizada, diversos prejuízos vêm sendo deixados aí para a população, uma vez que a rede, né, está sendo atingida e as ruas ficam apagadas, né? A iluminação das ruas fica apagada. O PROCON notifica alguns casos em que a população registra as reclamações por conta dessa má prestação do serviço da EDP e da terceirizada. O prazo estabelecido é de 48 horas, mas esses prazos não estariam sido cumpridos. Dessa forma, em decorrência de um procedimento administrativo já instaurado, o órgão, que seria o PROCON, solicita explicações do descaso e dos casos verificados para que as empresas, ou seja, a EDP e a terceirizada, assumam o compromisso de prestar um serviço adequado e eficiente aos consumidores aqui de Itaquaquecetuba. Como eu disse agora há pouco, né, conversando com os moradores, eles disseram que essa não é a única rua assim, né, um breu aqui em Itaquaquecetuba, são várias ruas. Nesse bairro aqui mesmo, tem muitas ruas nessa situação. Os moradores são obrigados a conviver com a escuridão e aí eles querem uma providência, né? Seja da IDP, seja da terceirizada, seja da prefeitura. Tudo que esses moradores querem é uma iluminação pública digna para que eles possam ter mais segurança na hora de se locomover. A gente sabe que a falta de iluminação interfere aí em vários setores da vida e da população. Cássio, eu volto com você no estúdio. Exatamente, Mirelle. Inclusive, te agradecer já pelas informações, pela participação aqui no DT2. Deixa eu pedir para o repórter cinematográfico Moisés Papa, que está contigo, mostrar o que a gente estava vendo antes do jornal começar. Papa, apaga a luz que está aí iluminando a Mirelle, só para você de casa ter uma real noção de como é que está a situação lá. É um breu danado. E a Mirelle falou, a população quer um retorno, espera um retorno, porque iluminação pública está só no nome. A população paga taxa de iluminação pública em Itaquaquecetuba, não só em Itaquaquecetuba, mas a população paga e ela espera nada mais, nada menos o retorno, pelo menos voltar para casa, né? A gente tem um ponto de ônibus lá no final da rua, a gente viu o ônibus parando lá agora há pouco. Imagina ter que subir tudo isso daqui, um breu danado, se você cai, se é uma pessoa idosa, sofre um acidente, enfim, a situação é complicada, a Câmara tecnicamente tem 90 dias de junho para cá, né? Contando aí 3 meses para analisar essa questão, mas é um prazo que pode ser prorrogado. A gente espera, de fato, respostas. Mais do que respostas, solução para esse problema. Não é a primeira cidade a ter uma ação dessa na Câmara. A gente lembra, Mogi das Cruzes também tem uma CEI, uma comissão em andamento aqui na cidade, exatamente para entender o que tem acontecido. Aqui em Mogi o problema é outro, né? Aquela história, ventou, apagou a luz. Os fios entram em curto, principalmente o pessoal que mora na área rural. Todo mundo fica no escuro. Gente, obrigado pelo trabalho aí, valeu. Qualquer coisa, chama a gente aqui no estúdio que a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos seguir falando sobre essa questão da iluminação pública. A gente vai falar aqui de Mogi. Falei agora há pouco dessa CEI que tem aqui na cidade, né? O morador do Alto do Ipiranga mandou um vídeo para o nosso WhatsApp. Dá uma olhadinha como é que está a rua da casa dele. É a rua Madalena Siglar Amorim. O pessoal mandou esse vídeo, foi o Juraci Alves de Toledo que mandou essa mensagem para a gente, esse vídeo. Não só o vídeo, ele também contou o problema, né, que está lá há um bom tempo. Só ele tem 4 chamados junto à prefeitura para resolver essa questão, mas não adiantou muito não, o problema continua assim, um breu danado por lá também. Procuramos a prefeitura de Mogi das Cruzes, em nota, a prefeitura explicou que a rua que a gente acabou de ver está na programação de serviços da empresa responsável pela iluminação da rede de iluminação pública e deve ser atendida em breve. A gente também pediu um balanço para a prefeitura para saber, né, do comecinho do ano para cá, quantos foram atendidos, quantos pedidos foram feitos aqui na cidade. Pouco mais de 18.500, viu? Pontos de iluminação com problema, a prefeitura atendeu. E segundo a prefeitura de Mogi das Cruzes, hoje existem 85 solicitações em aberto. Para você abrir um chamado de iluminação pública na prefeitura aqui em Mogi das Cruzes, pega o telefone e liga 156. Se tiver smartphone,
tem também o aplicativo Ilumina Mogi. Só entrar lá na loja de aplicativos, procurar Ilumina Mogi, baixar, aí eles vão te pedir algumas informações. Seu nome, um ponto de referência desse poste, nome da rua certinho, numeração e tudo mais. Aí você abre o chamado junto à prefeitura. Para você participar, fazer como o seu Juraci fez, anota o nosso WhatsApp aí, ó, é o 3524-2333, 3524-2333. Está errado aqui, ó, 3524-2333. Manda sua sugestão de reportagem para a gente. A gente sabe que para construir políticas públicas é necessário, entre outros pontos, né, ter números que fundamentem as tomadas de decisões. Por isso o censo do IBGE é tão importante para todo mundo. Inclusive hoje o nosso G1 colocou em destaque um alerta para você aí de casa. O pessoal que está aí caminhando pelas ruas, né, os recenseadores, eles estão com dificuldades aqui na região de coletar essas informações. A reportagem está lá, ó. Está rolando desinformação, ofensa também, alguns dos problemas encontrados. Muita gente fica na dúvida, né, para saber se o pessoal realmente é funcionário do IBGE. Então, para você que está em dúvida, nessa reportagem que está lá em g1.com.br, tem a informação, o link certinho para você colocar lá, para você consultar, para ver se o recenseador que está na sua porta é realmente um funcionário da IDP. Além do link que tem lá na matéria do G1, tem também um telefone. Anota aí, ó, é 0800 721 8181 e o site do IBGE é ibge.gov.br. Primeira informação que você encontrar na tela já é para colocar lá as informações para você fazer essa consulta. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a agenda dos candidatos a governador de São Paulo. E você vai ver também que policiais do DEIC da capital fizeram uma operação hoje que prendeu 4 pessoas por suspeitas de falsificação e distribuição de bebidas falsas em Itaquaquecetuba. Agora às 7h29, intervalo rápido, eu volto já. Nunca nada está sob controle nessa plataforma. Que palhaçada é essa? Borrachas estão lá dentro! Aqui o Dante não me pega! Ô, Dante! Essa é a doutora Olívia, psiquiatra da Federativa. O petroleiro tá estressado com alguma coisa? A coisa sou eu, doutora. Falei. Eu não imaginava que aquela manhã seria o início de algo que eu já estava me preparando há muito tempo, que fosse impactar a minha vida e a vida de tantas outras pessoas. Foi assim que nasceu a Missão Intensidade. Nós trabalhamos com esporte, cultura e qualificação profissional tecnológica. Na maioria das vezes, o que trava a favela é a mentalidade. Tem muita gente com potencial e talento aqui dentro. Agora nós estamos preparando a expansão da organização. Nós vamos para as 10 cidades do Alto Tietê. Você pode participar dessa transformação social como voluntário ou parceiro. Acesse missãointensidade.org.br. Missão Intensidade, promovendo paz, justiça e alegria a quem é de direito. Apoio TV Diário. Durante todos esses anos, tem 2 coisas que o Ricardo nunca parou de fazer: atrapalhar o pai na churrasqueira e pedir firmeza. Quando criamos a Firmeza, a gente sabia que fazendo produtos de qualidade, todo mundo iria falar bem da nossa marca. Hoje, chegamos aos 45 anos com cada vez mais pessoas experimentando e recomendando. Firmeza, há 45 anos, quem experimenta, recomenda. Precisamos fazer mais pelo nosso planeta. Nós escolhemos ter um impacto positivo. Nós escolhemos mudar hoje o amanhã. Vamos aprender e experimentar, fazer e desfazer o que for preciso para chegar lá. Não é um compromisso, é uma escolha. Nós escolhemos a Terra. Está tudo nas nossas mãos. Esse é o nosso maior poder, o poder da escolha. E você?
escolhe o quê? EDP. Changing Tomorrow Now. Clarice tentou simular a própria morte. Essa substância que tá aqui, ela vai me deixar em estado de suspensão por algum tempo. Eu vou dormir algumas horas. Só isso. Mas esse plano não saiu como ela esperava. A Clarice está viva, Luan. Ela vai acordar. É uma questão de tempo. Confia. Hoje, cara e coragem. Policiais da Delegacia Antipirataria do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prenderam 4 homens suspeitos de falsificar bebidas alcoólicas e vender embaladas, isso em Poá. O esquema acontecia dentro da própria balada onde os produtos eram vendidos. Os policiais encontraram bebidas baratas que tinham os rótulos trocados por outras de marcas mais caras. Além disso, também foi encontrado carvão de churrasco que era vendido para uso de narguilés. De acordo com o delegado Wagner Carrasco, responsável pela investigação, os homens presos, ou melhor, foram presos em flagrantes, devem responder pelos crimes contra a relação de consumo e contra a propriedade industrial. Juntas, as penas para esses crimes podem chegar até 5 anos de prisão. Todo o material falsificado também foi apreendido e esse caso agora vai ser registrado lá na sede do DEIC, na capital paulista. E a investigação de um roubo à residência em Mogi das Cruzes levou a Polícia Civil a prender 2 suspeitos hoje. O caso aconteceu no comecinho de junho. Segundo a polícia, um casal estava dentro de casa no Jardim São Pedro quando foi abordado por 2 homens com faca e revólver. Eles levaram joias, dinheiro e também equipamentos eletrônicos. Depois de toda essa investigação, que contou aí com interceptação telefônica, os 2 suspeitos foram presos hoje no bairro do Itaim Paulista, que fica na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, eles confessaram o crime. E um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e lesão corporal ontem à noite no distrito de Jundiapeba, também aqui em Mogi. Segundo o boletim de ocorrência, o homem dirigia esse carro que a gente vê nas imagens. Ele teria batido em 2 veículos, tentado atropelar pedestres, resistido à prisão com violência e machucado um guarda civil municipal. O teste do bafômetro constatou que ele tinha ingerido, sim, bebida alcoólica. Segundo a polícia, o suspeito ficou em silêncio. O caso ficou registrado como embriaguez ao volante, resistência e lesão corporal no 4º DP aqui da cidade. Falar da previsão do tempo, de amanhã deve ser muito parecido com hoje, tá? Calorão, nuvens podem marcar o dia, devem aparecer, mas isso não influencia muito não. Mínimas e máximas em elevação. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números que a gente preparou para você. Mínima, dia começando na casa dos 13 e 14 graus na região. Máxima chega aos 23 na parte da tarde em Mogi das Cruzes e Suzano, 24 graus em Itaquaquecetuba e Biritiba-Mirim e 25 graus em Santa Isabel. Vamos falar de eleições? O candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB, cumpriu a agenda no Vale do Paraíba e Baixada Santista. Pela manhã, Garcia esteve em São Sebastião, no litoral norte, para visitar o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Ele conversou com apoiadores e pegou, por um momento, um cachorro para adoção no colo. Depois foi até uma unidade de saúde que ainda não foi aberta à população. No início da tarde, o candidato foi até o Hospital Regional em Caraguatatuba. Conversou com funcionários e prometeu aumentar a capacidade de atendimento no local, caso seja eleito. Depois, se reuniu com estudantes de medicina. Rodrigo Garcia prometeu, se ganhar a eleição, duplicar a Rio Santos e, com isso, melhorar a mobilidade ao litoral norte paulista. A Rio Santos só vai ser duplicada lá no Rio de Janeiro. Com base nisso, o Estado pediu a rodovia para que ela fosse estadualizada. Ela foi estadualizada no começo desse ano. Nós já licitamos o projeto para duplicar Rio Santos e nós vamos, a partir do ano que vem, ter um projeto pronto para contratar essa obra também, que vai melhorar muito o fluxo de veículos para quem vive aqui ou para quem vem visitar o litoral como turista. À tarde, o candidato do PSDB veio para a Baixada Santista. Ele participou de uma sabatina na sede da Associação Comercial de Santos e conversou com um grupo de advogados, empresários e jornalistas. Após a sabatina, Rodrigo Garcia, que concorre à reeleição, retornou à capital.
O primeiro compromisso de campanha de Fernando Haddad do PT foi entrevista ao portal G1. Depois ele fez campanha na Grande São Paulo. Haddad chegou à TV Globo por volta do 12h30. Ele foi sabatinado por Alain Severiano durante 1 hora e tratou de temas do seu programa de governo. Depois deixou a capital e participou de uma caminhada em Embu das Artes, na região metropolitana. Ele cumprimentou eleitores, falou com mulheres e crianças. E também discursou para apoiadores em um carro de som. Fernando Haddad prometeu, se vencer as eleições, levar uma universidade para Embu das Artes. Eu quero, como governador, ajudar o governo federal e o município de Embu a fazer um campus universitário aqui, porque da região metropolitana é a única parte que ficou desatendida. E o jovem aqui de Embu tem que pegar um trajeto muito longo para chegar a uma universidade pública. Então nós vamos fazer aqui um equipamento, doar para a Universidade Federal de São Paulo, para que Embu finalmente venha a ter a sua universidade. No fim da tarde, o candidato do PT veio até uma segunda cidade da Grande São Paulo. Escolheu um local de comércio popular, o Calçadão de Carapicuíba, para conversar com apoiadores e comerciantes locais. Em um discurso, ele reforçou a importância de levar empregos para a região. O ato em Carapicuíba acabou por volta das 5h30 da tarde. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de um congresso na capital e se reuniu com empresários. Pela manhã, Tarcísio de Freitas participou da abertura de um evento da indústria siderúrgica num hotel na zona sul da capital paulista. No congresso Aço Brasil, os participantes debateram a importância do setor para a economia brasileira. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo não discursou durante o evento, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Tarcísio de Freitas deixou o local junto com a comitiva presidencial e não falou com a imprensa. Perto do meio-dia, ele esteve num almoço com um grupo de empresários que se reuniu neste prédio, no bairro do Morumbi, zona sul da capital. Saiu pouco antes das 2 da tarde, também sem gravar entrevista. O candidato não teve agendas públicas no restante da tarde. Segundo a assessoria, Tarcísio de Freitas participou de reuniões internas no escritório de campanha. O candidato Altino Júnior, do PSTU, também cumpriu a agenda na capital. Às 5 da manhã, Altino Júnior foi até a porta de uma indústria que produz chuveiros e torneiras elétricas na Moca, na zona leste da capital. Distribuiu panfletos para os operários que chegavam ou saíam do trabalho. Depois, ele e a candidata a vice-governadora, professora Flávia, foram a uma feira de rua na freguesia do Ó, na Zona Norte. Os dois conversaram com feirantes e clientes. Altino Júnior falou dos projetos de mobilidade e geração de empregos, caso seja eleito governador de São Paulo. Revogar essa reforma trabalhista, temos que diminuir a jornada de trabalho para que possam as pessoas com o mesmo salário, pelo menos tem que ter uma garantia de que pudesse ter mais acesso ao emprego. E também uma geração de empregos a partir de uma política do Estado. Por exemplo, nós temos que fazer uma empresa estadual de São Paulo, de metrô e ferrovia, que pudesse expandir o metrô para São Paulo, no interior, São José dos Campos, Campinas e região, não ficar importando as multinacionais, já que nós temos tecnologia para isso. Agora, 7h41, atualizar contigo rapidinho os números da pandemia na nossa região. O Alto GT não confirmou mortes hoje. Com isso, o total de óbitos permanece em 6.026. Em 24 horas, 222 novos casos registrados, hein? Total, desde o início da pandemia aqui na região, está em 214.325. O balanço completo, você já sabe, confere lá em g1.com.br/TV Diário. Lá também tem outras informações da nossa região. Para você de casa, obrigado pela companhia, tá? Amanhã o nosso encontro é um pouquinho mais cedo, a partir das 15 para 7 da noite. Te espero aqui no DT2. Bom descanso.